Como vocês já estavam esperando, a gente trouxe agora a segunda parte da nossa conversa com o Walter Romano. Se você não ouviu, é só voltar no Spotify e clicar no link do primeiro episódio. Vamos lá? Então, talvez seja essa a função do professor, queridos ouvintes. Será que é criar importância, criar uma lente de aumento, né, para curadoria? A gente gosta dessa palavra curadoria. A curadoria é uma das... humana, né? Porque o tech tenta roubar. Curadoria humana. Como o olhar humano, essa lente que cada um tem, consegue... Que não é só a do algoritmo, né? Porque o algoritmo faz uma curadoria, o Big Data, ele vai colecionando seus dados, ele vai meio decidindo, né? Nossa, então, assim, de acordo com o algoritmo, eu acho que eu sou uma pessoa que eu nem... Não tem nada a ver com quem eu sou de verdade, mas deixa ele acreditar. Então, será que é isso, Joyce? Será que é ser mais tech ou menos tech? Sei lá, quando a gente fica falando sobre isso, a gente pensa em inovação, né? E aí fica essa sensação de que a gente tem que ser sempre mais, né? Mais tech, mais moderno, mais conectado, mais avançado. Eu, pessoalmente, estou exausta, não aguento mais. Então, te falei que eu ia fazer várias perguntas no início, para você estar preparado. Agora vem perguntas angustiadas da minha pessoa. Que é, até anotei aqui, ó. É isso mesmo? Será que a gente ainda sabe viver offline? Será que a gente ainda sabe existir sem transformar tudo em conteúdo, performance, otimização? Será que a gente consegue se destacar? Porque é tudo tão igual, né? Você falou da era da mesmice. Para você aparecer, você tem que fazer parte. E aí, você fazendo parte, corre o risco de acabar virando o mesmo, mais do mesmo. Então, como é que a gente vai se destacar sem se exaurir, sem perder a nossa autenticidade, sem ficar como eu tô, exausta? Eu falo, Carol, não vou olhar o Instagram. Vai você, não quero. Então, essas são as minhas perguntas angustiadas. Quero seu insight. Pensando em palavras, né? Você está querendo se destacar para se conectar, que são opostos, né? Pois é, não parece oposto. Parece difícil chegar e conectar isso. A mesmice, ela cai no lugar de pasteurização mesmo. A gente tem que estar atento, eu acho que é isso, assim, e respeitar nessa construção que você vai fazendo com quem topa estar junto de você, seja aluno, seja quem te segue, seja quem quem você referenda como alguém que você admira, para você ir construindo esse campo simbólico seu, que vai conectar de novo. E aí o destaque naturalmente acontece. Acho que não é buscar o destaque, é buscar a conexão. E isso vira um efeito de distintividade, né? Que poderia estar nesse lugar aí. Vou trazer um caso muito legal aqui, só para vocês verem como é que essa questão do repertório comum virou um problema global. Assim. A Disney apresentou recentemente uma pesquisa que as crianças de 13 anos não sabiam quem é Mickey e Minnie. Jura? E eu acho isso confortante, que é tipo assim, se a Disney, que tinha essas propriedades intelectuais globais, super consolidadas, está tendo esse problema, todos nós vamos ter de relevância. Essa potencial crise de relevância. Fiquei muito feliz. já aliviou um pouco. Eu sou angústia. mas é legal que é o caminho que eles fizeram também, é um caminho possível pra gente como ser humano, né? Que não é de fazer sozinho, então não é de destacar, é de colar, talvez. Eles foram humildes, de novo, saíram do alto da montanha, onde eles emanavam, do alto do castelo da Cinderela, onde eles emanavam as mensagens, lá, venham até mim, as águas. E abriram um lugar que eles chamaram de uma marca mais open source, assim, uma marca mais aberta para o mundo, tanto de curadoria, escolhas, parcerias, e de permitir que o público construa as histórias que vão ser significativas de agora para frente. Movimentos que eles fizeram. Então, o Mickey, eles falaram, cara, onde a gente pode conectar o Mickey com novas comunidades que nos interessam? Aí eles descobriram que a Fórmula 1 tinha se reinventado. E eles falaram, cara, olha o que eles fizeram, que legal. Então, eu nem sabia, porque eu nunca gostei, mas eu entendo, porque eu via tios, pessoal no clube, era um produto muito acessado, muito consumido por homens velhos. E talvez uma geração que gosta de carro, que também tendia a ser homem. Só que até os homens jovens pararam a não gostar de carro e não gostar de Fórmula 1, isso foi se perdendo. Eles fizeram uma reconfiguração do produto, com uma linguagem mais gamer, mais jovem, e aí eles, em pesquisas recentes, mostram que a Fórmula 1 é consumida muito por mulheres e por Gen Z também. Então, reposicionaram o produto. Tá voltando, né? Aí eles botaram Fizeram até um filme com Brad Pitt. Então tem criado outras formas de construir culturalmente, né? Voltou. E aí botaram o Mickey numa escuderia. O Mickey passou a estar desenhado, não sei qual, mas uma escuderia para trazer. Então, aceitar que tem que fazer junto. Tem um lugar de collabs
explícito também, que eu acho Legal. que vocês fazem super bem também. Que é nós Olha você aqui. não sofrer fazendo Colaborando com a gente. sozinho. Se os gigantes estão fazendo isso, É. quem pode somar potência para nós, assim? Mini, vou dar um exemplo também. Aí eles foram atrás da Blackpink, que é uma banda de K-pop, que estava bombando, e fizeram licenciamento de roupas da Blackpink com a Mini. E isso está bombando. Então, assim, acessaram outras comunidades, outros fandoms, outras leituras de mundo que importavam para eles como marca Disney e fizeram esse cruzamento de universos, né? E aí, voltando para a geração, tem uma pesquisa que mostra que Gen Z e Alphas amam collabs inesperadas. Olha Então, só. isso é uma forma de atrair atenção também. Quem que a gente vai chamar de inesperado? Nossa. Vamos Escreve pensar aí, ó. aqui, ó. Pensar Inesperado. em convidado e inesperado. Mas pode ser no produto, né? No repertório. Quem espera que a Carol vai trazer um negócio assim para aula diferente? E que fala, esse estranhamento é gostoso. Estranhamento é fricção também, né? Interessante. legal. Tornar visível talvez uma coisa que a gente já estava intuindo, né? É um jeito de certificar que a gente está num caminho bom. Imagino. Bom, então falando de grandes empresas, pequenas empresas, oportunidade, também da generosidade que eu percebo, assim, que Valtinho é um frequentador de um evento muito bacana, que é o South by Southwest, que acontece lá em Austin, no Texas, e recentemente, muito generosamente, ele foi dividindo comigo a experiência dele lá. Eu não conhecia esse evento, agora eu estou muito a fim de ir, né? E eu queria que você contasse pra gente, porque eu sei que você adora, né? Você se torna também uma ponte, né? Você sai daqui do Brasil, no seu contexto, você vai, aproveita, conecta, traz, multiplica. Me conta um pouco como que é isso, pra gente poder planejar também uma ida pra lá, chamar todo mundo, excursão autonomia pra Austin. Imagina, nossa. Ia ser incrível. Seria muito legal. Enfim, eu descobri o evento em 2012. Na época eu trabalhava na Petrobras e aí eu consegui cavar essa oportunidade de ir corporativamente. E foi incrível. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu brincava, que acontece em março. Eu falava, não, teve um carnaval ali, mas o meu carnaval está sendo aqui. Porque eu gosto, né, de aprender. Então, assim, muitas sessões simultâneas com diversas dimensões temáticas, que vai de health a economia criativa, passando por marketing, agora muito inteligência artificial, tecnologia. Antigamente, ele era um evento que trazia muito o que vai ser o próximo produto digital. Lembra naquela época? Lançou o Twitter, lançou o Instagram. Hoje não é muito isso, ele está mais nessa reflexão Vamos humana. acabar com todos. Tá nesse lugar cético da tecnologia, que eu trago também. Né? Tô olhando o movimento, mas admirando com a devida ponderação. E ele tem também, que é muito legal, e gente, e aí vou trazer, não necessariamente precisa ser uma excursão, como a Carol falou, tem muito conteúdo online dele. Estar atento a ele, olhar a programação, vai fazer descobrir se pessoas, sejam autores de livro, executivos, professores, enfim, pessoas que de alguma forma vão contribuir com algum conteúdo, e todos eles, alguns conteúdos estão online no YouTube, pode ter o TED dessas pessoas, pode ter o livro para ser consumido, enfim, é um bom norte de curadoria. Eles fazem boas curadorias para o evento, e quem não vai consegue ter uma sensação de estar participando do espírito do tempo, observando a discussão que está tendo ali. E antes do South by Southwest principal, que acontece na segunda ou terceira semana de março, tem o South by Southwest Education, que é para discutir o futuro da educação também, que é muito legal também, dentro desse lugar do pragmatismo jovem. Olha que exemplo interessante que aconteceu lá. Uma professora estava mostrando que a Rolex criou uma escola de relojoeiros. Uau, que coisa incrível. Em Austin, lá nos Estados Unidos. E a concorrência... Hoje em dia, tudo digital. Então, olha, mas como é que isso conecta tudo que a gente está falando? Do coisa no mundo de não coisas? Consertar relógio é uma coisa no mundo de tanta não coisa que está acontecendo, tanta coisa virtual. Só que ao mesmo tempo era um risco. Ela é Rolex. Mas imagina, vai achar um relojoeiro agora. Você talvez lembre onde tem uma loja, mas cada vez mais escasso. E será que ele está formando novos relojoeiros? Para a Rolex, isso é uma crise de negócio. Como que ela é essa marca da resistência e, obviamente, de luxo também, ela decidiu, falou, não, para mim é importante que os melhores relojoeiros continuem atualizando nossa loja. Se há uma geração que não quer
fazer um curso superior, quer aprender alguma coisa. Uhum. Criou 2.000 vagas, mais concorrido que Harvard esse ano. Meu Deus. Então, olha que legal, o tipo de discussão que tem lá que imaginaria isso. conecta um sinal comportamental com movimentos de mundo que estão acontecendo assim. E aí lá houve várias discussões. O primeiro dia é um dia híbrido, é o dia que fecha O o Education e abre uau. a conferência principal. E aí eles fizeram com vários estudiosos de aprendizagem lá Uhum. também. Aí fala-se muito de inclusão, de olhares não colonizados para contar histórias e para trazer a escola para um lugar de mais pertencimento, de histórias que foram ocultadas e que precisam ter visibilidade ali. Uhum. Enfim, é incrível, é incrível. Tem um exemplo bom também de comunicação naquela minha área, que houve um experimento com as escolas municipais de Nova York, eu acho, que eles perceberam que os jovens queriam tanto ser youtubers, ou já estavam tão imersos nessa cultura de creator ou de consumo de notícias por meios não convencionais, né? Não é nem meios independentes mais, porque primeiro vieram os jornais, depois os independentes utilizando do aparato digital, e agora é o qualquer um, é o todos fala, né? Todos fala. E aí a informação, como fake news, vem de qualquer lugar. E aí eles falaram, gente, a questão midiática, o letramento midiático para essa geração é muito importante. Aí eles, ao invés de torcer para alguns deles aprenderem alguma disciplina ou fazerem jornalismo e comunicação depois, trouxeram como um laboratório nessas escolas de ensino médio jornalismo. Eles podem fazer o que eles quiserem, mas se eles não entenderem os fundamentos de apuração, de o que é fonte, o que é mensagem, como é que se constrói, eles estão... Ou eles vão ser expostos, né, como público, a mentira, a potencial inverdade, ou vão criar carreiras fundamentadas num lugar errático. Certo. De pensar isso. Então, assim, tem muito esse lugar do laboratório lá, e assim, a gente aprende muito sobre essas coisas. E, bom, e você tem também... Aí você começou indo sozinho, e hoje você vai em bando. Hoje a gente vai em bando. Quem é o bando? O bando é um bando mutante, mas o bando, em 2022, o evento ele foi online em 2021 por causa da pandemia. Perdeu muito, porque ele tem essa questão do físico, da troca, de andar na rua, ele acontece no meio da cidade. Então, as conexões inesperadas acontecem muito ali também. E aí ele voltou com o pessoal ainda com medo, 22 ainda era com máscara. E uma dúvida, será que o evento continua pujante como antes? Tal? Mas acabou que as temáticas que vieram logo depois tinham muito a ver com pós-pandemia. Então, quando se falava de... como vai ser o trabalho, essa questão teletrabalho, trabalho remoto, como se organizar para isso, questões de saúde mental, que as pessoas, né, a epidemia da solidão estava eclodindo dali para frente. E a gente falou, cara, todos esses assuntos aqui têm a ver com RH. Eu e o Thiago, meu amigo, nem somos de RH, somos os dois de comunicação. E cadê o povo de RH aqui? A discussão está acontecendo aqui, o público que está consumindo isso aqui é tech, é marketing, é educação, o povo de RH não está aqui. Não tá sentindo falta? Aí a gente se arriscou e falou, vamos tentar trazer um grupo ano que vem? E aí a gente levou 7 pessoas em 2023, uns 16 em 24, 30 em 25, e esse ano foram 70. Virou um negócio paralelo 70? nosso. Virou um negócio Leva paralelo nosso. E aí tá cresceu. Uma comunidade em São Paulo de RH que chama Humanship abraçou, a gente é o curador oficial dessa ideia. Mas para mim o mais legal, legal, né, essa marca? o mais legal foi testar a hipótese. Tipo, vamos, e se? Se der certo, né? Vai que rola. E no tempo certo, porque se a gente falasse, tem que dar ano que vem, nós temos que levar X pessoas e pagar a conta e ganhar dinheiro. Cara, não vai sair assim. Então, Tá vendo, obviamente. Carol? Tem muito a aprender. Muito! Por isso que eu trouxe ele aqui. Eu falei que era uma boa ideia. Anotando, é muito interessante essa atuação, que ela é em looping. Né? Você inova na sua própria empresa, no seu próprio pensamento, na sua própria forma de ver o mundo. E aí você também oferece espaços de inovação e transformação para pessoas e empresas que te procuram. Perfeito. E aí o que aconteceu agora é não intencional, né? Porque cresceu. Hoje a gente tem contato com esse tanto de executivo legal. E aí agora a gente está testando um outro modelo, que é, já que a gente conseguiu... Gente, essa palavra eu achava uma bobagem, mas networking é tudo. A gente conseguiu acesso a essas pessoas. Por que não? E elas gostam da gente? Eu vou parar nisso e esperar ano que vem para levá-los de novo? Aí a gente foi nos que a gente entendia que tinha gerado alguma conexão e falava, cara, a gente pode continuar essa conversa. A gente está consolidando relatórios,
podemos fazer facilitação com as lideranças do seu time, o que você aprendeu, e que para você que está trabalhando para caramba, talvez seja difícil disseminar para quem importa dentro da sua organização, a gente topa aí. E criamos um produtinho e estamos fazendo isso. Então, assim, já foi na MRV, já fomos na Ipiranga, na Bayer, vamos em outras empresas agora. Então, assim, uma ideia foi testada, validada, e vai abrindo outra ideia, e vai abrindo outra ideia. Enfim, eu gosto da ideia, do pensamento de que no movimento a gente sai do lugar, né? Não necessariamente eu quero ir daqui para cá e fechou. Porque é muito difícil você ter tanta clareza do destino. Você vai fazendo testes e investindo no teste que funcionou e vai expandindo. E a coisa vai se transformando de uma maneira mais orgânica. Assim. Agora, essa frente de trabalho também foi se desenvolvendo à medida que você foi se tornando mais autônomo, né? Você também fez uma migração. Espaço, tem que ter tempo. Porque aí... Como é que foi isso para você? Como é que foi você? Inclusive, bem-vindo. Você pode passar ali no nosso RH, pegar sua carteirinha de autônomo. Como é que foi essa transição para você, para autonomia? Então, é engraçado, né? Não só para autonomia. Eu lembro que eu brinco que eu tinha a pulseira, a algema de papelão. Porque eu trabalhava na Petrobras. Passei no processo seletivo lá e decidi sair. Esse processo já foi muito de autonomia também. De tipo assim, posso ficar aqui pro resto da vida. Gente, e tá ótimo meus colegas que ficaram e quem quiser também. Mas tem a ver com a minha vontade de testar coisas novas. Quando eu decidi sair, que foi um sofrimento, assim, até tomada de decisão. Voltei para BH, enfim, tem outros arranjos também que foram feitos, ainda em empresa. Eu falei, olha, era só fazer assim que o papelão arrebentava, não era tão... Então assim, quando a gente tem, óbvio, né, um movimento minimamente planejado, que a sua ideia já vai maturando, talvez você já tenha testado alguma coisa, é possível. Então assim, mas também não dá para ficar só no sonho, eu acho que é isso também, né, porque... Tem, todos os modelos de trabalho vão ter questões positivas e questões desafiadoras ali para a gente trabalhar. Então, o que eu acho não dá para paralisar. Eu acho que até nisso, e mesmo no CLT, tá? Estando no trabalho, eu só respirava, sobrevivia, eu vou falar de uma forma exagerada, assim, porque eu aprendi um dia, e graças a Deus alguém deu o nome depois de algum tempo, que era a questão do intraempreendedorismo, assim. Esteja dentro da empresa criando coisas. Não siga só o que já está imposto ali. E aí, cara, tem um problema aqui, vamos testar, aí você cria um projeto, você cria uma área, isso é muito legal. E os anticorpos uma área dentro da empresa. E as que sobrevivem aos anticorpos são vacinas aprovadas pela Anvisa. Muito bom, muito bom. É isso, autonomia dentro da empresa também, né? Na medida do possível. Eu acho que a atitude, esse é o ponto também, né? Assim, talvez quem hoje está no modelo de trabalho mais estável, CLT, enfim, eu acho bem ruim a forma como o CLT foi destruída no lugar de precarização hoje, tá? Não tô falando de vocês não, mas quando você olha no Twitter, assim, tem uma desvalorização exagerada de arranjos produtivos que podem acontecer em organização. Sim, direitos trabalhistas, né? Então, por isso que eu falo assim, mas se quem tá, né, num ambiente de trabalho mais clássico e tem essa chaminha da inquietude, do quero fazer coisa diferente, tem espaço dentro da organização. Eu vi uma coisa muito legal, que é uma outra metáfora além da vacina, que é você só precisa de 10%. Ah, não, a borboleta, e nem sei se é verdade cientificamente, mas eu achei tão bonito que eu nem chequei. A borboleta só precisa de 10% da célula, a lagarta só precisa de 10% das células dela para virar borboleta. Olha, uau. E uma organizada, que seria o equivalente, seria se 10% das pessoas tiverem uma visão intraempreendedora dentro de uma empresa, você transforma ela também, né? A analogia, a metáfora era essa, assim. Gente, que incrível isso. E aconteceu uma coisa essa semana que não tá no roteiro, que eu não te contei. Vou te contar. Isso dos caminhos, né? Onde a vida vai nos levando. Essa semana, eu fui indicada para dar aula num projeto que eu iniciei 20 anos atrás numa escola. Eu virei a indicação. Mas eles sabiam que você tinha começado? Não, porque a gestão da escola mudou. 2006 eu comecei esse projeto, que era um projeto de aula de teatro em inglês, numa escola de inglês.
E aí, uma outra geração, que provavelmente não me conhece, está gerindo a escola agora, e a rede de contatos aconteceu e eu ofereci como uma ótima opção de professora de teatro em inglês. Quem diria? Aí eu agradeci, falei, olha, eu fui muito feliz nesse projeto, eu acho que você não me conhece, mas dei as indicações, dei inclusive indicações de alunos que tinham sido alunos desse projeto, que hoje falam inglês com fluência, né? Então eu fico imaginando também nesse fator temporal, nesse fator abro frentes de trabalho, fui feliz no CLT, né? Aí o CLT, eu recebi uma... Gente, eu sou, tipo, a rainha da autonomia e acabei de receber uma proposta de CLT, né? Que era um lugar bom de se trabalhar. Sim. Né? Então, assim, realmente tem que perder um pouco esse discurso hypado de que CLT é um problema. Pode ser muito bom, mas que CLT é essa? Né? Você pensa uma empresa que está procurando profissionais qualificados para dar um curso que está fora do plano. Uma escola de inglês não precisa ter um curso de teatro. Entende? Sim. Então, assim, são bons sinais também para a gente buscar. E aí você falou do seu professor com o caderninho, né? Imagino que você estava na faculdade no meio dos anos 90, né? Eu entrei na faculdade em 99. E aí, lá em 96, talvez, tinha um professor de literatura que eu tive, que eu gostava muito, e ele me disse numa aula que toda vez que a sociedade se vê numa crise, né, como pandemias, guerras, tem esse desejo de voltar ao passado. Você falou lá no South by Southwest. Uma nostalgia, né? Tem meio tipo assim, não, gente, peraí. Avançamos, mas avançamos, né? Tem uma nostalgia. E eu também fico pensando se a autonomia não traz também esse caráter artesanal, sabe? Tipo assim, em vez de um aluno contratar a escola tal, English Course, Surround, né? Eu vou escolher as aulas da Carol, né? Aquela coisa bem assim, doce de leite da vovó Dete, né? Então, assim, não sei, gente, eu acho que eu tô me transformando assim num pão de fermentação natural. Tô me sentindo. Pãozinho. Valtinho, será que é isso, né? Essa conexão. E também fiquei pensando na coisa da guerra, né? Guerras, pandemias. Tem algo. A guerra nos ensina coisas, né? E a gente estava conversando essa semana sobre as formas de disseminação da informação nos tempos de guerra que chegaram até nós hoje. Grande parte das inovações vem do. Como é que foi? Como é que foi essa militar, conversa? Né? Vamos trazer ela um pouco aqui, que ela foi muito deixa eu falar antes Conta pra mim. do que vocês chamaram de nostalgia, que é do que eu, nesse momento atual eu acho que é de validação do humano. Esse eu acho que e óbvio ele vai gerar um monte de negócio também, tá? Primeiro eu vou falar do fenômeno, depois todo mundo tenta capturar e transformar em dinheiro isso, né? Mas que já vem de algum tempo, né? A geração mais nova voltou a usar as câmeras da Sony com resolução baixa. Hoje a gente tem no Brasil 2 grandes movimentos de clube de assinatura, de discos de vinil, que estão pujantes, e os grandes artistas voltando. Tem Marisa Monte sendo relançada agora, lançamento síncrono do Seu Jorge sendo feito esse mês. LP. É um grande business, enfim, mas o business não existe sem comportamento. Tem um bar agora em BH que você vai para ouvir. Tem bar, só para ouvir. Bar que vai só para ouvir. Disco? Uau! Então assim, o design das coisas tem se alimentado dessa fricção. Então, mas não quero falar da fricção. É nostalgia, mais fricção, mais tempo longo, mais craft artesanal, como você está falando, né? Espaço para fazer isso. O que eu torço muito é que isso não vire luxo. Porque os exemplos, por exemplo, que eu falei, vai ter uma escola de relojoaria da Rolex. Então, assim, quem pode se permitir para um lugar desse, será que é quem tem precisa? Um lugar da exclusividade, que é da exclusão para poucos? O pão da fermentação natural é caro, né? É caro. Ele poderia ser saudável. Não, mas na padaria ele depois. Mas a pergunta é, o que demanda tempo vai ter que ser para quem tem muito dinheiro? É difícil, né? Como a gente fazer isso. Mas ainda que haja hábitos como leitura, que as pessoas... Eu li ontem que alguém estava falando que leitura estava virando um negócio de soberba. Eu falei, assim? Como performance mesmo. Se você lê livros, você está performando. Você está doido, velho. É negação do conhecimento. Se você fingir que está lendo livro, aquele você livro está que você compra no metro, né? Esse livro aqui, ó, que tem aqui atrás, ó, é uma caixinha. Esse está na performance. Aí é performance. Agora sim. E ninguém está lendo, ele está só lendo. Ninguém está lendo, ele é uma decoração. Mas qualquer espaço
que promova a conversa. Eu acho que é o tempo no tempo dele. Essa é a grande pergunta. Teve uma das palestras mais incríveis no South by Southwest esse ano, foi de um cara que chama Greg Greenberg. Ele é o líder de criação da acho que é TBWA, uma agência de publicidade muito grande que tem no mundo, que criou uma filial, mas não é uma filial, é uma filial que eles chamam de bespoke, né? Filial feita à mão, só para Apple. Porque ela seria a única agência de publicidade. Aí estou entrando no campo da criatividade, tá, gente? Não como negócio, para ficar mais claro para quem está ouvindo aqui. Que poderia refletir o que são os valores da criatividade da Apple. Tá. E aí tudo que eles fazem é contra a cultura dessa velocidade, dessa eficiência, é um lugar mais craft. Então, por exemplo, eles estavam refazendo, não sei quem já assistiu, que é muito detalhe mesmo, a vinhetinha das séries e filmes que a Apple tem na Apple TV, são os originals da Apple. É uma vinhetinha de 3 segundos, que a maçãzinha muda de cor com uma musiquinha e acontece ali. Cara, é uma coisa que uma empresa normal fala, faz aí para mim em 2 dias, usa CGI, faz aí, não sei o quê. A Apple, com a TBWA bespoke dela, falou, não, nosso jeito de fazer é humano. Contrataram, eu não sei se essa palavra existe, eu tenho que pesquisar, que é a segunda vez que eu fico na dúvida. Vidroeiro, porque não é um vidraceiro, é uma artista de vidro. Olha. Será que existe vidroeiro? Mas Vidreiro, vocês entenderam o que eu sei. quero dizer. Que achou o melhor vidro, que tinha as características, talvez que o Steve Jobs gostava lá atrás, com a translúcido, gramatura, sei lá, né? E o cara cortou uma maçã gigante, no tamanho que eles queriam. Eles foram para o estúdio, contrataram iluminadores com uma característica tal, fotógrafos com outra característica, e ficaram brincando de rodar a maçã, fazendo stop motion, que refletia uma iluminação, que dava a coloração que eles queriam. Um processo de vários, totalmente analógico, vários dias. E é legal porque eles mostraram pra gente a vinheta e depois o processo. Olha só. Que é muito legal. Poderia ter sido uma IA. Poderia. Só que ele fala assim, a gente decidiu fazer isso, primeiro, porque é valor para a Apple, a criatividade humana é valor para a Apple, ainda que seja uma empresa de tecnologia, que loucura, né? Mas para ela está preservando. Por isso a minha pergunta, será que só vai sobrar para quem tem dinheiro? Porque por outro lado, a IA, ela democratizou as coisas, né? A pessoa pode fazer uma propaganda, alguma pode coisa vai fazer um sair. conteúdo. E aí ele complementa falando assim, para nós tinha que ser humano. Aí ele mostra em algum momento, repare aqui, a imperfeição que a luz bate aqui, gera aqui, nenhum produto, nenhuma tecnologia faria como o humano conseguiria. Então, olha que legal. Uau. A falha também é um atributo de diferenciador nosso hoje. Falha, errar Engraçado. é humano. Eu reconheço, eu sou pessoa assim, eu reconheço muito a importância da IA. Eu uso, sei que eu vou ter que usar, que é uma ferramenta inevitável, né? E vai crescer. Não adianta a gente tentar nadar contra a corrente, se revoltar, se rebelar. Mas tem alguns espaços ainda que permitem essa forma artesanal de construção das coisas, e as relações, eu acho que cabem justamente nesse lugar, né? E a emoção, né? Porque quando eu vi isso, eu fiquei assim, não é uma vinheta mais pra mim. Se eu for assistir de novo, eu fico olhando e falo, nossa, era aquele vidrão, daquele tamanho, mexendo, tirando foto. Mas assim. Quem vê não sabe também, né? Eu descobri que é vidreiro, mestre vidreiro. Vidreiro? Mas pode falar vidroeiro se quiser também. Não, agora aprendi. Neologismos. Jamais vou errar. Eu vi essa semana, nas minhas aulas de português, que eu ensino português para estrangeiros, apresentei Milton Nascimento para uma aluna, e daí eu descobri uma gravação da Elis Regina, cantando Golden Slumbers, dos Beatles, que é a minha música favorita dos Beatles, em inglês, mas não é a Elis Regina. E é super não tem alma, é super sem alma. É o Milton de verdade, cantando em dueto com a Elis, e ela cantando em inglês, Golden Slumbers, e assim, não rolou, gente. Não rolou, não tem vida, alguma coisa ali não funciona. Tem um vídeo também, não tem? Da Elis Regina, numa Kombi, numa Fusquinha? Tem, propaganda foi estranho também. Mas eu tinha falado que eu estava virando um pão de fermentação natural, já fiquei achando que eu dei uma gourmetizada, não quero que o artesanal fique caro. E aí eu estava falando, a gente queria fazer um gancho para aquela questão da guerra, já pode falar da guerra?
Não, eu acho que antes disso, que Tô você tá falando da falando guerra. de... Tá falando, eu tô vendo, você tá É porque eu puxando fiquei pra tão guerra. impressionado porque você falou um negócio, depois você falou um negócio. Vai. Não, eu tô pensando na IA. Agora a gente tá falando de IA, e você falou desses negócios da Apple. Você trouxe pra gente, durante a nossa conversa prévia, um mapa de tensões vigentes em 2026. E tem vários termos. Você já falou sobre agente e agentes, sobre hiperconectividade, né? A gente falou também sobre hiperpersonalização versus solidão, ou mais. Você colocou um mais, não é versus. Qual? Mais solidão. Hiperconectividade, Sim. mais solidão. mas aí talvez um ato falho aí. High-tech e fisicalidade, acho que também Também, já falando aham. bastante sobre isso. A adoção da IA e a soberania cognitiva, eficiência e criatividade, mesmice, hiperpersonalização e friction maxing. Então, eu queria falar que você falou brilhantemente sobre todos os temas que você queria falar. Que bom, Né? espontaneamente. Você tem alguma dúvida, Carol, sobre esses temas? Ai, não, mas Tô ao falando mesmo aqui tempo... para todo mundo saber do que se trata. Mas eu posso relembrar. Essa consolidação a gente foi fazendo com o tempo, tá? A gente estava falando das coisas Sim. e foi decantando e a gente foi organizando isso. Talvez o mais interessante que é entender a coexistência. Ambas coisas estão acontecendo, não pode dizer como é, talvez não tenha nem valência em todas elas, pode ter coisas positivas em uma na outra. Por isso que você colocou mais, então, e não versus. Pode ser isso, pode ser isso. Coexistem, né? É entender que os sinais estão existindo ao mesmo tempo e a gente tem que estar atentos a eles. E aí eu acho que a agência, a intencionalidade, as escolhas, nosso papel no mundo como humano tem que estar no eixo ali, olhando para cá e para cá. Tá, quando eu vou ser high-tech, mas quando eu vou preservar a fisicalidade. Eu adoro o termo coisas e não coisas. Muito legal, Porque eu adorei essa imagem. Nos faz comprar um monte de não coisa, mas tem coisas ainda, eu quero pegar. Tem coisas. Como chamava aquela arte que comprava? Você ficou um bom inovador. Eu lembro de você falando sobre isso. NFT. NFT. E moedas, Bitcoin, tudo. É, enfim, tá tudo virtualizado não no nível, vai, confia. Não coisas. Tá, elas podem existir, podem ter um futuro, mas e do lado de cá? A figurinha entra muito nisso, né? Assim, eu acho que o nome do episódio vai mudar. Vai ser Interessâncias, Coisas e Não Coisas, com Walter Romano. Nossa, fricção. Tá bom, então eu queria só fazer esse recap pra gente, porque foi muita coisa, né? E aí eu bati o olho nessa imagem que você mandou pra gente e vi que tá tudo dominado. E aí, Carol, vamos falar da guerra. Você quer falar de guerra, Carol quer falar da guerra. Eu quero falar da guerra porque, primeiro, eu tive essa conversa sobre comunicação e formas de se comunicar na guerra. E depois Joy me falou uma conversa que ela teve também com uma aluna sobre guerra. Valtinho, recupera aqui para mim aquela ideia de como que a comunicação foi evoluindo. Tá. E como que nós adotamos, nós meros mortais não sabemos, né? Mas como que tudo evoluiu e se acelerou a partir de práticas desenvolvidas na época das guerras. Tem um estudo de 1960 e pouco, de um autor que chama Paul Baran. O cara hoje é banal, mas ele foi genial, ele fez toda a transformação. O fluxo de comunicação dependia de que você tivesse um ponto central que distribuía para outros pontos. No final, são só pontos. Eu acho que esse é o grande achado dele. No mundo, você tem nós da rede, que são esses pontos, e as linhas que conectam nesses nós. Num primeiro momento, havia uma comunicação centralizada. Então, um ponto emanava a comunicação, o outro recebia, às vezes de duas vias, mas tinha uma assimetria de poder aí, inclusive, né? Esse ponto ditava o que ia ser comunicado para os outros e ele era hub da devolução do que tinha. Ele podia filtrar, escolher, editar o mundo como ele quisesse para os outros. Então, essa era a primeira estrutura de rede que tinha esses pontos de maneira centralizada. Depois veio a descentralizada. E aí que conecta com a guerra. Mas eu odeio guerra, né, gente? Mas a guerra no sentido de curiosidade. Isso. Por quê? Porque se você atacasse esse ponto, você desconectava todos. Então, bastava uma bomba que ninguém se comunicava mais. Então, eles passaram a criar uma rede distribuída. Então, esses mesmos nós, você teria mais pontos que faziam esse hub. Então, se você atacasse um aqui, o outro aqui fazia um desvio e conseguiria chegar por um outro ponto que também conseguia emanar. Tá abstrato porque tem nem que ver o desenho, tá, gente? Mas imagina um monte de pontinho, e alguns são pontinhos mais gordinhos que têm capacidade de fazer
a circulação da informação. E ele já via nessa época, então a gente está falando de rede centralizada e rede descentralizada, mas ele já vislumbrava nessa época a rede distribuída, que todos os nós da rede poderiam emanar ou receber conteúdo, que foi virar a internet lá na frente. Mas é muito doido, porque se a gente vê filme antigo, você vai ver que telefonista, você precisava ir no lugar que a pessoa mudava o fio e fazia essa conexão. Então pensa Era isso. um trabalho difícil, né? E tem a ver com o trabalho, olha que legal, como é que com o tempo as coisas vão se mudando, né? Assim, mas estrutura de poder muda tudo nesse legal também. Então, assim, se deixa de ter o editor do mundo para ter alguns editores, que é a televisão, por exemplo. Televisão são várias redes que se conectam, para ter um mundo que potencialmente todo mundo, todo nó da rede pode fazer. Mas então, a gente fez a leitura da estrutura da rede, a leitura de poder, mas tem uma outra leitura que é de network, que cai até naquela teoria dos 5 graus, né, de distância, que é muito legal. Você não precisa mudar a quantidade de nós, porque um pensamento rápido que as pessoas teriam é coloque mais nós, mais atores nessas redes, que elas vão melhorar. Mas se você já tem uma rede com um número, volta na comunidade também, legal isso também, uma rede com um número X de pessoas, o quanto mais você facilitar que todos falem com todos, você exponencializa a circulação de mensagem, a construção de comunicação, a criatividade. Então... Segredos. Pensou mesmo que eu. Então, eu acho que essa é a riqueza do uso ainda, né, pré-algorítmico. Porque os gateways da rede hoje trazem essa falsa sensação de rede distribuída, não é? Porque o algoritmo e as regras de design das big techs influenciam o tipo de informação que você recebe ali. A outra permitiria que todo mundo construísse sua identidade, e aí tem a ver com branding, com storytelling, com construção de comunidade, não só de audiência, não é de uma via só, de 2 vias, com a observação do que a comunidade fala no seu entorno, sem necessariamente você estar tendo que intervir naquilo, e um desenho de um novo formato de conexão, que eu acho, em termos de comunicação contemporânea, o molde, a moldura mais legal que poderia ter. É muito legal. A Carol falou, inclusive, ontem sobre o celular, né? O celular, gente. Onde que você falou? Que tinha um negócio na UFMG? Assim, quando começou o celular, meu pai sempre foi uma pessoa muito ligada em tecnologia também, e eu falava, mas por que chama celular, né? Meu pai tinha aquele celular tijolão que ligava também foi antes da célula, né? Ou depois já era... Então, jovens, o celular se chama telefone celular, porque ele era centralizado em células. E aí, as células começaram a aparecer pela cidade, estou falando aí dos anos 90, talvez, início dos anos 2000, não sei. Grandes antenas esquisitíssimas, que eram as células dos telefones celulares. E aí, lá no campus da UFMG, eles transformaram, eles fizeram uma vestimenta numa das células e transformaram ela num pinheiro. Então tinha um pinheiro perene lá. Tem ainda, deve ter ainda. Eu acho que tem, no campus, que é esquisitíssimo. Fico imaginando os passarinhos passando assim, olhando, tipo, que árvore é essa? Né? Porque essa mistura, esse blending, né, com a paisagem, né? E como que a coisa branding. Branding. Foi boa essa. E como a gente se acostuma com as coisas, né, gente? Telefone celular, porque vem de célula. Banal, ora, né? Bolas, né? Bom, aí você tá falando aí de guerras, celular e esse broadcast, né, de informações e tal, e aí a Carol lembrou da minha aluna. Eu tenho uma aluna do marketing, e a gente andou conversando sobre isso, e ela me contou que várias palavras do marketing vêm de vocabulário de guerra. Então, tipo... público-alvo, campanha, estratégia, missão, propaganda. E aí eu fiquei assim, gente, é mesmo, né? Como que eu nunca pensei nisso antes? O marketing é uma guerra. E aí isso me lembra também do termo branding. Quando o Valtinho chegou aqui, gente, eu falei aqui, o que é? O que é branding? Porque minha cabeça recebe informação daqui, aí eu vejo um vídeo, aí eu escuto um podcast, tudo. Cada pessoa fala uma coisa diferente, parece que tem um suco aí a ser extraído. Acho muito difícil de... Tô falando muito suco, né? Estou com sede. De sistematizar, eu tenho dificuldade de sistematizar objetivamente o que é o branding. Então, eu vou trazer uma contribuição linguística, que é o que eu sei fazer. A palavra Brand, ela pode significar fogo em alemão.
mais especificamente, assim, um incêndio, um fogo descontrolado, talvez criminoso. E ela chega no inglês para denominar aquele ferro quente, de marcar a pele de animais. Marcar o boi, né? Acho que isso reflete bem essa aflição, né? Essa ardência, essas palavras bélicas, né? Essa agonia que a gente sente quando a gente tem que se transformar em marca. Então, de repente, né? Teacher Carol tem um @, tem um site, tem um .com, né? E aí a gente entende muito que o trabalho que a gente faz como professoras de idiomas, que é a nossa frente de trabalho principal, é um serviço, mas também é um produto, né? Então, além de ensinar, a gente tem que saber divulgar um trabalho, estruturar um negócio autônomo, mexer no Canva, ter uma identidade visual, né? Paleta de cores. E aí a pergunta é, né? Quando que esse branding deixou de ser uma questão de empresas e virou uma questão de pessoas? É outro loop infinito aí. Por quê? Se a gente for olhar a economia creator hoje, ela nasce de pessoas e ela está virando negócio. E muitas vezes despersonificados. Vou dar um exemplo maior do mundo hoje. O Mr. Beast, que já criou com uma marca do apelido dele, né? Que ele chama Jimmy, na verdade. Não conheço. É, o maior youtuber hoje. Mr. Beast? Mr. Beast. É o maior Eu não youtuber do conheço mundo o hoje. maior YouTube de 2026, está registrado para todo sempre, amém. Não importa se você conhece, Peraí, que de novo, Liam, mesmo você ele. conhece? Conhece, ah lá. Liam é nosso Gen Z. Ele é um exemplo de alguém que consolidou uma audiência, uma comunidade muito forte no YouTube, a ponto de hoje ele ter um chocolate que chama Feastables. Então, eu só estou dizendo para vocês que no final não é tão diferente para quem cresce. No campo de vocês, o Ravi da Fluency Academy, Sim. ele despersonificou. Ele começou o Ravi dando aula, falou, cara, eu tô crescendo e tô me esgotando. Vejo potencial de crescimento que sozinho eu não consigo. Para poder chamar mais gente, ele criou uma marca. Então tem um movimento de idas e vindas. As marcas estão querendo ficar mais humanas, e aí contratam influenciadores, contratam creators, e ficam tentando dar malemolência para a estrutura rígida do pesadão empresa, e as pessoas vão no sentido de virarem marcas. Porque olha só, igual quando a gente telefonava antigamente, falava assim, a Vivo agradece a sua ligação, né? Não é a Vivo, cara, sei lá, é a Ana, que tá lá conversando no telefone comigo, né? Mas aí a empresa vira pessoa e a pessoa vira empresa. E aí nessa jornada de pessoa se ver como um negócio, branding aparece muito fortemente aí, e é uma jornada acertada, sim, de marca pessoal virar uma entidade, que aí você vai projetar nela o que vem por trás de marca, né? Então você tem uma identidade que é visual, que é verbal, às vezes até sonora, você vai ter um vocabulário que você utiliza, você vai ter as crenças, valores que você quer projetar junto daquela marca, as associações, né, que são os territórios de marca, que cabe ou que não cabe para essa marca, o que é mais, que faz sentido ou não para essa marca. Obviamente, quando é pessoa física, muito parecido com a pessoa, mas também é possível esse movimento de você criar algo que é meio hiperreal, ou que você vai adicionando novas camadas para construir uma marca de uma empresa que faz sentido para a entrega que ela traz para o mundo ali também. Mas a né? gente precisa? Eu acho que é igual, mesmo não fazendo, existe, né? Esse é o ponto. Pode. É o que fazer. Assim, Eu não tô perguntando para mim, tô perguntando para uma amiga. Pro seu TCC. É pro meu TCC. Não, é porque muitos professores chegam pra gente, assim, com isso também, né? Eu preciso ter uma marca, eu preciso... A gente sabe, por exemplo, que isso daqui, belíssimo. Isso daqui não é a marca. Peraí, Jabá. Feito pela Miro Presentes. O @ já vai estar nos nossos canais. Mas isso daqui não é a marca. Isso daqui é uma logo, Mas são é uma as marca cores. também. É uma expressão da marca. Unicanec. Você não precisa ter todos os artefatos de marca para estar trabalhando uma marca. A gente é marca mesmo sem querer, né? É isso. Eu já ouvi isso. E aí você vai sofisticar ou introduzir esse conjunto de símbolos e orientações o quanto você quiser. Mas eles têm. Então, se a gente não fizer intencionalmente, De vai novo, ser voltando acidental. para os exemplos gigantões, assim, eu nem sei a cor da Virgínia, ela existe como marca pelas coisas que eu escuto aleatório. É uma marca, na minha cabeça ela virou uma marca. Ela é uma pessoa que é uma marca, né? Não, e a vida, Carol, é um eterno cuspir pra cima. Mas aí, de novo, a agência, gente. Ainda que você não vá fazer um book da sua marca,
Quais escolhas você quer projetar quando você está se comunicando? Acho que a gente tá Interagindo com o fazendo seu isso público. certo, parceira. Tem muita coisa Assim, intuitiva Vamos. de quem tem consciência do que está trazendo, que é uma construção de marca. Você pode. E vou voltar para AI, tá? Para IA. Bora. Que eu acho que é a próxima. Eu acho não. Tem sido dito como a próxima revolução de inteligência artificial. No contexto de marca, existe isso que eu chamo de playbook, que são os guias que orientam. Então, nosso tom de voz é assim, 10 páginas falando, nosso desenho de marca, tipografia, coisa, mais 10 coisas de marca. Estratégia. Nossa estratégia do próximo ciclo é essa. Então, as pessoas pegam isso aí e chega uma pessoa nova no trabalho, aprende isso aqui, que é com isso que você vai lidar. Com agentes, hoje, o que tem que ser aprendido é transformar esses guias no que eles chamam de skills, que é um termo humano para o agente. Então, você treina, você documenta o que você acredita que seriam as boas práticas, tom de voz, marca, escolhas, história, que aceleraria um agente não sintético a aprender. Por que eu estou falando isso? Porque tudo que está intuitivo, mesmo que vocês não usem agentes, vocês e a audiência, você pode documentar. Não necessariamente precisa contratar uma agência. Qual é o tom de voz? Como eu me expresso? Eu sou uma pessoa mais criativa. Uma gramática descritiva. Eu acho que cada prática. passo que você dá de tentar tirar do intuitivo para um declarado é um movimento intencional de marca. E aí, obviamente, você pode somar coisa, tirar coisa. Você vai se transformando, vai trazendo. E aí você pode falar, cara, tem um lugar aqui que é um limite para mim. Sei lá, quero desenhar um Carol Romano de um jeito diferente, eu tenho uma ideia, mas eu não sou artista para fazer isso. Aí você talvez contrate uma agência, um designer para fazer uma ou outra coisa que começa a emergir e fazer falta, né? Sim. O que você acha que faz uma marca ser memorável? Eu acho que é autenticidade. Tá. Muito bem. Que isso, cara, eu tô impressionada. Autenticidade. Tô impressionada. Ai. Bom, então, tá feliz, Carol? Eu tô muito feliz, porque eu fico muito encantada com as coincidências de conexões, das conversas que a gente tem a chance de ter ao longo da vida, né? E eu acredito muito, assim, que quando você mexe num negocinho aqui, um outro ali reverbera. Efeito borboleta. Eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Deixa eu complementar, além da palavra autenticidade, um exemplo interessante de como, às vezes, a rigidez de pensar marca de pessoas muito cartesianas estraga a construção de marca. Eu tenho essa discussão sempre, assim, é muito legal que às vezes a gente consegue evoluir normalmente quando eu falo isso com as pessoas. Marca no campo publicitário vinha dos anúncios, né? Então você tinha a marca no cartão, na propaganda, às vezes tinha um pack, na empresa, fisicamente no locus da empresa ali, em anúncio do jornal, enfim, em alguns lugares, assim. Quando veio a confusão entre o que são esses lugares clássicos de marca e conteúdo, e eu sofro demais com essa palavra, tá? Também não gosto, tá documentado. Quando o conteúdo virou tudo, o conteúdo não é nada. Mas eu não achei o termo para substituir, vou trazer só para fluir essa conversa. É uma outra conversa, ressignificar o que é conteúdo. Mas quando veio, vou trazer um sinônimo então, um pensamento editorial de marca, que não necessariamente é jornalístico, pode ser de entretenimento, pode ser de vlog, de cobrir o dia, pode ser de bastidores. A marca passou a ter que ter um volume maior, e não passou no sentido punitivo, ela teve a possibilidade de ter mais momentos de contato com o público, a partir dos diferentes canais que a gente tem hoje em rede. E quem tinha o guia de marca falava, todos os posts têm que ter essa fonte, todos os posts têm que ter essa cor, pictograma só dessa forma. O que acontecia? O conteúdo virava propaganda. Então tem uma sutileza de pensar a marca sem necessariamente gritar a marca, que é muito legal de se construir nesse lugar da autenticidade. Muito legal. Porque senão a pessoa faz, né? Vou reduzir a Instagram, que é aquele feed que ela fala, olha que lindo. E o cara consome e fala, pessoas se divertindo, cachorrinho, propaganda. Pessoas se divertindo, você pula. Sim. Então esse lugar de se expressar sem necessariamente ser autorreferente, ter essa ostensividade de elementos de marca ali, é uma inteligência de marca para ela ser mais humana e conviver com conteúdos humanos nessa rede distribuída que a gente está falando. Assim, então é muito doido como é que o tempo todo a gente tem que estar
testando formatos e fazendo isso. Sabe? Isso é o brand publishing, né? A marca, na minha talvez... visão, o brand publishing, quando pensa editorialmente, ele é uma ferramenta para exercitar para a marca depois virar o mais publishing possível dela. Que é a narrativa, a conexão. Red Bull, quando entra para a cultura. Ela tá fazendo esporte radical, ela não tá fazendo tome refrigerante, tome energético. A autonomia não tá fazendo vire autônomo, tá fazendo uma conversa com você. É esse o ponto. E eu acho que esse é o grande ponto. É porque editorial às vezes fica meio duro, parecendo que eu tô falando de uma revista, do jornal, né? Mas é de não ser autorreferente. É de entregar valor para o que é interesse comum que a marca, as pessoas que compõem a marca compartilham com a comunidade. Então, os professores de idiomas, eles não precisam falar sobre o verb to be na página deles. Eles podem falar sobre experiências, viagens, danças. Ou podem trazer... Tô muito feliz com isso. Ou podem trazer uma leitura que conecta com algo linguístico a partir de uma experiência cultural que não tem nada a ver com isso e que as pessoas vão achar legal também. Exatamente. Tá vendo, né, gente? Gente, vocês estão vendo. E eu sempre tive muita dificuldade. Quando começou o Instagram, vocês podem ir lá no meu Instagram, vocês não vão achar nenhuma dica de inglês, mas nenhuma. Talvez se você rolar os destaques, lá em 2017, eu tenha tentado fazer isso. Porque eu lembro que me deu um desespero. Olha, eu tô falando de coisa de 10 anos atrás, né? Eu não quero estar ocupando esse canal para falar sobre dicas de inglês, sabe? Assim, eu quero falar de outras coisas e as pessoas vão me encontrar, né? E aí, quando eu digo, eu nunca anunciei uma aula, já me disseram, você que acha. Na verdade, você está o tempo todo se colocando ali de uma maneira interessante, porque, gente, eu gostava de agenda, eu sempre gostei de tirar foto, isso sou eu sou essa pessoa, né? E, de alguma maneira, tá falando assim, olha, como é que é mesmo? Você ensina inglês? Você ensina português? Né? A pessoa te vê, a pessoa te vê e ela quer conversar com você, ela não quer conversar comigo, porque a gente tem perfis diferentes. Isso. Né? Então, a pessoa, quando ela te escolhe, inclusive, baseado no que você conta pra ela, as chances dela ficar e se fidelizar e virar o seu fandom, elas são maiores, né? Então, mais voltando a uma coisa que a gente falou, a gente já tá indo quase pro final, né? Mas não tem muito fórmula, não tem muito resposta, não tem muito fórmula de sucesso, né? Que não seja você ir testando. E pelo que o Valtinho tá falando aqui, pelo que a gente já suspeitava, né, Joy? Tem um jeito de navegar nesse mercado, pero sem perder a autenticidade jamais. Ela começou falando espanhol e tá terminando falando espanhol. Eu preciso trabalhar no consistência, looping, gente. Consistência. Tá bom, então, a gente queria muito agradecer tudo que você conversou com a gente. Foram momentos maravilhosos e angustiantes ao mesmo tempo. Eu tenho que confessar que esse é um tema que mexe profundamente comigo. Principalmente no que diz respeito à autonomia, né? A gente está vivendo movimentos, eu e a Carol, a gente está se alimentando de várias coisas, e estudando e conversando, procurando trocar para poder crescer e trazer mais coisas para vocês também. Então, muito, muito obrigada pela generosidade. Exatamente, agradecer. Dizer que o canal continua aberto, essa conversa pode acontecer de novo, inclusive ela pode acontecer daqui a 10 anos, em que a gente vai fazer um react a esse episódio do podcast para dizer, olha o que a gente estava falando lá em 2026. Sim. E a gente, né, eu quero listar as referências que a gente falou hoje para nossos queridos ouvintes poderem se conectar com esses autores, e a gente queria também que você falasse hoje como é que está o seu trabalho, se você quiser. Eu sei que você é cronista, você tem esses grupos de curadoria de experiências, se você quiser deixar também as referências para as pessoas te acharem para além desse episódio. Tá vendo? A pergunta é boa da marca pessoal, porque eu sei que eu construo, mas ela tem a ver com um lugar de pouca hiperexposição minha, de muita seleção de onde aparecer. E talvez o único lugar onde as pessoas vão achar um monte de coisa minha, assim, com uma intenção mais profissional é no LinkedIn mesmo. Meu Instagram é fechado para família, porque... Walter Romano mesmo? No LinkedIn? Walter Romano, vai me achar. E os outros canais eu uso para minhas comunidades, para testar formatos, temas e assuntos que interessam para menos pessoas. Enfim. Então, ali no LinkedIn, as pessoas te encontram e percebem o que você está fazendo. Pode. E, tem a coluna no Estado de Minas também, Walter Romano também, vocês vão achar. Estou mais inconstante do que eu gostaria, mas dentro do limite de pressão de produtividade que
que me cabe hoje, inclusive pela questão de inteligência artificial, vendo muita gente produzindo slops de conteúdo, e eu falei, não vou entrar nessa não. E as pessoas de empresas que quiserem conhecer a sua curadoria de experiências? Pode me procurar pelo LinkedIn. Hoje tem um selo que a gente chama de Oddly, ODDLY, que eu e o Thiago temos feito esses processos de curadoria, workshops, sessions, para conversar sobre esses temas, um pouco desses temas que a gente falou aqui e outros que virão, né? Eu digo, para fechar, né, essa frase eu gosto muito, que é quando eu busco coisas novas, não é para ampliar meu conhecimento, é para ampliar minha superfície de contato com o desconhecido. E aí eu vou atrás do que eu não conhecia ainda. Perfeito. Bom, se você quer ser autonomia, a gente vai dar a mão para várias pessoas esse ano. Exatamente. Gente, muito obrigada também por ficarem aqui com a gente. E é isso. Tá bom. Tchau, pessoal.